Pessoal, tudo bem? A gente vai falar nessa aula sobre potenciação, beleza? Bom, vamos lá. O que é a potenciação? É uma operação de multiplicações consecutivas de um mesmo número, que é chamado de base. Vamos à definição. A elevado a n nada mais é do que a vezes a vezes a vezes a vezes a n vezes. Então essa base ela se repete n vezes. Notem que o n é o númerozinho que vai no expoente, beleza? Então a quantidade de vezes é sempre igual ao número do expoente. Vamos fazer um exemplo para esclarecer. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. O que dá 8. Joia? 3 elevado a 4. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes, o que dá 81. Bom, esses números você pode fazer a multiplicação. Ou, já eu vou te passar um segredo. Tem uma tabela de números que você pode escrever várias vezes para memorizar. Igual tabuada, lembra quando você aprendeu tabuada? Você tinha que escrever uma tabela várias vezes. Com qual objetivo? Memorizar. Então já eu vou te mostrar uma tabela. Bom, vamos fazer um exemplo de base negativa. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, o que dá 4. Menos 2 ao cubo é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que dá menos 8. Notem que o primeiro exemplo, como o expoente é par, menos com menos dá mais. Como o segundo exemplo, o expoente é ímpar, menos com menos dá menos. Então vamos gravar uma regra. Se a base é negativa e o expoente é par, a resposta é positiva. Se a base é negativa e o expoente é ímpar, a resposta é negativa. Combinado? Então vai. Base menos expoente par, resposta mais. Base menos expoente ímpar, resposta menos. Ó, lembra dessa regra. Olha a tabela que eu falei para vocês. Deixa eu mudar meu rosto aqui. Pronto, mudei. É o seguinte. A primeira tabela, ela tem todas as potências de base 2 que eu acho que são interessantes. Essa é a minha opinião. Vai do 2 elevado a 0 até o 2 elevado a 10. Minha sugestão é que você pause o vídeo e reescreva esses valores. Ninguém está vendo. Agora em vídeo é mais fácil ainda, ninguém está vendo. Pega essa primeira tabela, pega um papel e escreva uma vez, pelo menos uma vez, igual a tabuada. Você vai perceber que esses números são os números que mais aparecem na matemática. A segunda tabela são as potências de base 3. Notem que já é menos. Os números mais importantes terminam no 3 elevado a 6. Aí a terceira tabela, a base 4, já é menos. A base 5 é menos. A base 6, 7, 8, 9 é menos. Então, você poderia pausar o vídeo e copiar uma vez. Confio em você, hein? Tá bom? Não vai me enganar. Beleza. Bom, vamos às consequências. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, observem. A elevado a 1 é A. Vamos fazer dois exemplos. 5 elevado a 1 é 5. Esse é muito fácil. Menos 4 elevado a 1 é menos 4. Notem que é só repetir o elemento. Fechado. Agora, todo número elevado a 0 é 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, vai lá. 7 elevado a 0 é 1. Menos 6 elevado a 0 é 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. Fácil também. Agora, o terceiro exemplo é quando o expoente é negativo. O que eu vou pedir para vocês? Inverte a fração. Olha lá. A elevado a menos n é 1 sobre A elevado a n. Exemplo. 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2 elevado a 1. Você inverte a fração. Você inverte a fração. Olha, esse exemplo fica mais claro ainda. 3 quartos elevado a menos 1 é 4 terços. Olha o que eu fiz. Eu joguei o 4 para cima e o 3 para baixo. Ponto. Beleza? Então, grava isso. Expoente negativo, inverte a fração. Combinado? Vamos às propriedades. Não são muitas, ainda bem, tá? Só são 5. Bom, vamos lá. Primeiro, se as bases estão sendo multiplicadas, o expoente tem que ser somado. Isso quando a base é a mesma. É isso, a multiplicação de mesma base conserva a base e soma os expoentes. Ou, se a potência está multiplicando, o expoente está somando. E ao contrário também vale. Se o expoente está somando, a potência está multiplicando. Exemplo. Olha lá, potência multiplicando. 3 elevado a x, 3 elevado a 4. Conserva a base e soma os expoentes.
fica 3 elevado a x mais 4. Olha o outro exemplo, ao contrário. Se tiver uma soma no expoente, faz virar uma multiplicação. Então lá, o expoente está somando, a potência está multiplicando. Olha lá, vira 7 elevado a x, 7 ao quadrado. Beleza? A segunda regra é quase igual, só que operações inversas. Bom, se as potências estão dividindo, o expoente fica subtraindo. Potências dividindo, expoente subtraindo. Ou expoente subtraindo, potência dividindo. Bom, pega o exemplo. 6 elevado a x sobre 6 elevado a 5. Conserva a base e subtrai o expoente. Olha lá, fica 6 elevado a x menos 5. E ao contrário, se for 8 elevado a x menos 9, olha lá, o expoente está subtraindo, então a potência fica dividindo. Aí fica 8 elevado a x sobre 8 elevado a 9. Beleza? Então a primeira regra é, está multiplicando, fica somando. A segunda regra é, está dividindo, fica subtraindo. São as duas mais importantes, galera. Mais para frente, que a gente vai estudar logaritmos, vocês vão perceber bastante que essas propriedades podem te ajudar. Logaritmos, equações, funções, inequações exponenciais, progressão geométrica. É um assunto muito importante, potenciação, tá? Bom, terceira propriedade. Quando você tem uma potência de potência, você conserva a base e multiplica os expoentes. Olha lá, fica m vezes n. Exemplo. 2 elevado a x elevado a 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 4x, porque x vezes 4 dá 4x. Olha o exemplo. 10 elevado a 7x pode ser escrito então de duas maneiras. 10 elevado a 7 elevado a x. Ou 10 elevado a x elevado a 7, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Beleza? Se você quiser, pausa o vídeo, copia, escreve. Escrever é uma técnica também de memorização. Foi feito com grande capricho aí esse slide para você poder escrever. Inclusive você escreve a ida e escreve a volta, tá? Vamos ao quarto exemplo. Agora observem que se as bases forem diferentes, mas o expoente for igual, ainda assim existe uma propriedade. Olha lá, bases diferentes, expoentes iguais. Conserva a multiplicação entre as bases e eleva o expoente uma vez só. Então fica a vezes b elevado a m. Essa propriedade ela é bastante utilizada no exemplo que eles pedem o número de algarismos de uma potência. Por exemplo, 2 elevado a 6 vezes 5 elevado a 6. Observem que a base é diferente, mas o expoente é igual. Então você conserva a multiplicação, que fica 2 vezes 5, e eleva a 6 uma vez só. Notem que 2 vezes 5 dá 10. E 10 elevado a 6, pessoal, é só escrever o número 1 e do lado escrever 6 zeros. Então vira 1 milhão. E observem que 1 milhão tem 7 algarismos, porque são 6 zeros mais o algarismo 1. Fechou? Esse é um modelo bem clássico chamado de número de algarismos. E a quinta e última propriedade é quando você divide potências com bases diferentes, mas o expoente continua sendo igual. O que você faz? Conserva a divisão, olha lá, a sobre b, e eleva a m uma vez só. Exemplo. Se você tem 8 elevado a 7 sobre 4 elevado a 7, o que importa é que o expoente 7 é igual. Então, o que eu vou falar para vocês? Você pode pegar, conservar a divisão 8 sobre 4 e elevar a 7 uma vez só. 8 sobre 4 dá 2, e 2 elevado a 7, gente, é 2 vezes 2, 7 vezes. Só que se você tiver que fazer essa conta, demora. Por isso que é importante aquela tabela de potências que eu passei anteriormente, tá? Esse cálculo dá 128. Bom, essa é a teoria, esse é o resumo teórico. Vamos exercitar. Estou pegando aqui um exercício. Exercício número 1. Se A é menos 3 entre parênteses ao quadrado, menos 2 ao quadrado, observe que agora é sem parênteses. O B é menos 3 sem parênteses ao quadrado, mais menos 2 com parênteses ao quadrado, e o C é menos 3 menos 2 no parênteses ao quadrado. Então, calcule C mais A vezes B. Bom, vamos fazer um de cada vez. Um de cada vez, vai. O A é menos 3 entre parênteses ao quadrado, que dá 9, menos o 2 ao quadrado, e 2 ao quadrado é 4. Aí, gente, 9 menos 4 dá 5. Beleza, então esse foi o A.
O B é menos 3 sem parênteses ao quadrado, mais o menos 2 com parênteses ao quadrado. O menos 3 ao quadrado sem parênteses dá menos 9. E o que tem parênteses, que é o menos 2 ao quadrado, dá mais 4. Então agora ficou menos 9 mais 4. E, gente, menos 9 mais 4 dá menos 5. Beleza? E o C é menos 3 menos 2 ao quadrado no parênteses. Ô, gente, essa conta dá menos 5 ao quadrado, só que menos 5 ao quadrado no parênteses dá mais 25. Então, nós achamos quem é o A, quem é o B e quem é o C. Olha qual que é a pergunta. Calculem C mais A vezes B. Ó, o C é 25, o A é 5 e o B é menos 5. Aí você faz a continha, ó, mais 5 vezes menos 5 dá menos 25. Gerando 25 menos 25, que dá 0. Alternativa E de Jefferson. Beleza? Esse foi o nosso primeiro exercício. Vamos ao segundo exemplo. Ó, vou dar uma dica para vocês. A cada exercício, pausa o vídeo e tenta fazer antes. Aproveita que ele está resolvido. Pausa o vídeo e tenta fazer antes. Beleza? Vai, pausa agora e tenta fazer. Se você conseguir chegar na alternativa, logo você vai ver. Caso contrário, você vai ver a minha resolução. Bom, 41.000 vezes 10 elevado a menos 5 mais 3 vezes 10 elevado a menos 4 é igual a qual número decimal? Ô, gente, quando a multiplicação é por 10 a menos 5, você tem que fazer a vírgula andar 5 casas para a esquerda. Então, observem que o 41.000 ele já tem 1, 2, 3 zeros, mais o 1, mais o 4. Ele já tem 5 casas. Então, vai dar 0,41, porque a vírgula anda 5 casas para a esquerda. O 10 a menos 4 faz a vírgula andar 4 casas para a esquerda. Então, a primeira conta dá 0,41, porque a vírgula fica à esquerda do 4, e somado com 0,00003. Observem que no 0,0003 ele tem 4 casas decimais, porque o 10 está elevado a menos 4. Agora, queridos, vocês vão ter que fazer o quê? Somar. Então, vai lá, 0,41 somado com 0,0003. Primeiro passo, completa as casas, né? Acrescentando aqueles 2 zeros e efetuem a soma de cada casinha. Olha lá, a primeira dá 3, a outra dá 0, a outra dá 1, a outra dá 4 e a outra dá 0. Essa conta dá 0,4103. Alternativa B de Jefferson. Beleza? Então, esse exercício ele tem a ver com potenciação, só que ele tem a ver com potências de base 10. Se o expoente é negativo, do base 10, a vírgula anda para a esquerda. Se ele for positivo, ela anda para a direita. Grava, escreve essa regra aí. 10 elevado a negativo, a vírgula anda para a esquerda. 10 elevado a positivo, ela anda para a direita. Combinado? Beleza. Terceiro exercício. Se 20 elevado a x mais 2 é igual a 25, então calcule 20 elevado a menos x. Ó, pausa o vídeo e tenta fazer. Beleza, agora vamos à resolução. Bom, 20 elevado a x mais 2, observem que nós temos uma soma no expoente. Opa! Se o expoente está somando, a potência está o quê? Multiplicando. Então vira 20 elevado a x vezes 20 elevado a 2. Isso é igual a 25. Só que o 20 elevado a 2, galera, é 20 vezes 20, que dá 400. Agora você vai pegar o 400 que está multiplicando e passar para lá, dividindo. Então fica 20 elevado a x é igual a 25 sobre 400. Aí você simplifica, né? Dá para simplificar por 5 primeiro, depois por 5. Ou direto por 25, que dá 1 sobre 16. Então o que nós achamos? Que 20 elevado a x é 1 sobre 16. E ele quer saber, o exercício quer saber 20 elevado a menos x. Você lembra o que a gente faz quando o expoente é negativo? Inverte a fração. É isso, você inverte a fração. Então, se 20 elevado a x é 1 sobre 16, 20 elevado a menos x é 16 sobre 1. Olha lá, 16 sobre 1 que dá quanto? 16. Alternativa C, Jefferson. Beleza?
É isso aí, galera. Ó, exercício bonito, hein? Tem bastante a ver com exponenciais. Potenciação é isso aí. Vamos a mais um exercício. Matemática tem um segredo. Quanto mais você treina exercício, melhor você fica. Questão número 4. Nos trabalhos científicos, números muito grandes ou próximos de zero são escritos em notação científica, que consiste em um número x, tal que x é um número maior que 1 e menor que 10, multiplicado por uma potência de base 10. Aí, galera, tá explicando no texto o que é uma notação científica. Beleza. Assim sendo, 0,00000045 deve ser escrito em qual forma? Ó, observem que 0,00000045, eu até contei no dedo aqui, ó, que são 6 zeros. 0,00000045, ele quer saber como que você transforma isso em notação científica. Observem que a notação científica vai ter que empurrar a vírgula para a direita agora. Só que aí vamos contar as casas, porque a resposta tem que ser um número entre 1 e 10 vezes uma potência de 10. Então vai. Uma casa, você vai andar com ela. 2 casas, vai olhando aí. 3 casas, 4 casas, 5 casas, 6 casas, aí chegou. 7 casas. São 7 casas para a direita, por isso que você vai ter 4,5 vezes 10 elevado a menos 7. 4,5 vezes 10 a menos 7. Alternativa B de Jefferson. Beleza? É um exercício básico que vem caindo em alguns vestibulares. O Enem gosta desse modelo. Ele explica um texto e vai fazer só a aplicação de regras teóricas desse texto. Fechou? Esse foi o exercício 4. E vamos a mais um. Aí, exercício 5. Em texto publicado na Folha de São Paulo, em 16/9/2007, o físico Marcelo Gleiser escreveu que átomos têm diâmetros de aproximadamente 1/10 de bilionésimo de metro. Ixi, 1/10 de bilionésimo. Já caiu isso aí na FUVEST, hein, galera? 1/10 de bilionésimo. Escrito em potência de 10, 1/10 de bilionésimo é qual? Bom, vamos a uma regra. Pessoal, 10 ao cubo é 1000. 10 elevado a 6 é 1 milhão. 10 elevado a 9, então, galera, é 1 bilhão. A cada 3 zeros que você acrescenta, você vai mudando de casa. Então, 10 ao cubo é 1000, 10 a sexta é milhão, 10 a nona é bilhão. E o que seria um bilionésimo? Um bilionésimo seria o inverso de 1 bilhão. Então, 1 bilionésimo seria o inverso de 10 a nona. O inverso de 10 a nona é 10 a menos 9, que seria 1 sobre 10 a nona. Agora o exercício quer saber da gente 1/10 de 1 bilionésimo. Uai, gente, é só você fazer 1/10 de 10 a menos 9. Olha lá, 1/10 vezes 10 a menos 9 é 1/10 de bilionésimo. Notem que esse 1/10 é 10 elevado a menos 1, porque você inverte. E aí você conserva a base e faz o que com os expoentes? Soma! Então vira 10 elevado a menos 10. Muito bonito o exercício, hein? Alternativa C de Jefferson. Beleza? Bom, vamos a mais um exercício. Quanto mais você treina, melhor você fica. 6. O número de algarismos do número natural 2 elevado a 31 vezes 5 elevado a 26 é... esse é o que eu falei para vocês, que eles perguntam o número de algarismos. Existe uma artimanha para fazer, eu vou te ensinar nesse exercício. É assim, ó. Esse 2 elevado a 31 vezes 5 elevado a 26, eles não têm a mesma base, não têm o mesmo expoente. Se liga, se concentra, tá acabando. Ó, o 2 e o 5 não é a mesma base, e o 31 e o 26 não é o mesmo expoente. Ô, Jefão, o que eu faço? Faz o seguinte, ó, faz o 31, ele virar 26 mais o que falta, 26 mais o que sobra. Então seria 26 mais 5. Olha lá, 2 elevado a 5 mais 26, que dá 31, né? Vezes 5 a 26. Agora, como lá no expoente está somando, o que você faz? Abre multiplicando. Olha lá, vira 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 26. Vezes 5 a 26. Percebeu?
5 mais 26 no expoente virou uma multiplicação de potências de mesma base. Aí o que você faz? O 2 elevado a 5 é 32. E o 2 elevado a 26 e o 5 elevado a 26, você pode multiplicar a base porque o expoente é igual. Então fica 2 vezes 5 elevado a 26. Já o 2 à quinta é 32, né, pessoal? Beleza. Só que esse 2 vezes 5, quanto que dá? 10. Então fica 32 vezes 10 a 26. Agora que vem o segredo. O que é 32, galera, vezes 10 a 26? É escrever o 32 e escrever 26 zeros. É que aqui no slide fica fácil de escrever, mas é só para você entender. Olha lá, seria o 32 mais 26 zeros. Quer pausar o vídeo e contar quantos zeros? Eu contei várias vezes, eu acertei, tá? Aí, galera, então quer dizer que esse número tem quantos algarismos ao todo? Bom, tem 26 zeros, só que tem o 3 e o 2. Então, o total de algarismos, que é a pergunta, é um total de 28 algarismos. Então, essa era a pergunta. Calcule quantos algarismos. Alternativa C, de Jefferson. Esse é o exercício mais interessante. Eu proponho a vocês um desafio. Primeiro, volta lá no começo do vídeo, copia aquela tabela em alguma folha de potência, seria bem legal. E o meu outro desafio é uma proposta uma sugestão de treino. Tem uma lista de exercícios que está colocada no site da escola, lá no estudo.seb. Isso, para você treinar. Eu montei mais uma lista com 7 exercícios. Então eu vou pedir para vocês tentarem fazer. Tá? São 7 exercícios e fica uma sugestão aí, procurem a resolução dessas questões no canal dos professores assistentes, que chama Assistente Lafa, no YouTube. Beleza? Gente, valeu, muito obrigado pela paciência, pela compreensão e parabéns pela dedicação de vocês aí, tá bom? Um grande abraço a todos, até!